Boa noite a todas e todos, bem-vindas, bem-vindos. Obrigada pela presença nessa noite fria, gelada de inverno, do inverno paulistano. Quero convidar vocês a sentarem mais próximos, que está no fundo, está mais num círculo para integrar nosso círculo para cá, quem tiver vontade, claro, né? Eu sou Cristiane Gomes, eu sou aqui da Fundação Rosa Luxemburgo, coordenadora de comunicação e eventos. Dou boas-vindas aí para vocês, todas e todos. A Fundação é uma organização alemã vinculada ao partido Die Linke, à esquerda, uma organização, obviamente, de esquerda por conta disso. A gente desenvolve projetos e ações que visam aí contribuir na construção de uma sociedade igualitária, democrática, o que no Brasil, no contexto brasileiro, é bastante trabalho. E estamos presentes em vários países aí no mundo, na Europa, na Ásia, na Europa, na América Latina também, sempre com esse caráter de fomentar esses processos democráticos de formação através do apoio a movimentos sociais, coletivos, na produção também de publicações, como o livro que estamos lançando hoje, com autonomia literária. Saúdo também o Cauê, que está aí na distribuição do livro, a Michelle Rizoma também, que está aí com a gente. E, bom, para a gente aqui hoje é uma alegria grande, uma honra contar com nossos dois convidados, Lutz Stauffer e Flávio Tavares. É muito especial para a gente poder dialogar, promover esse diálogo, evento que foi organizado em parceria também com a Autonomia Literária, promover esse diálogo, essa reflexão sobre anos tão intensos, sobre lutas tão necessárias, não só naquele período, mas hoje também para a gente aprender com elas e refletir com isso também e ouvir a história que esses dois homens têm a contar e compartilhar com a gente. O Lutz Stauffer é alemão, integrante da diretoria da ONG Serviço pela Paz Mundial, foi membro da fração do Exército Vermelho da Alemanha, conhecido como Baden-Meinhof. Falei certo? Treinei a tarde inteira, gente. Passou 20 anos da sua vida na prisão e outros 10 aqui no Brasil, onde desenvolveu um trabalho comunitário nas favelas do Rio de Janeiro e acabou de lançar sua autobiografia Atravessando Fronteiras, que a gente também vai distribuir para as pessoas que estão presentes hoje aqui no nosso debate. O Flávio Tavares é um advogado que se dedicou ao jornalismo, ainda bem. Participou da resistência armada contra a ditadura cívico-militar aqui no Brasil, foi preso e exilado e viveu no México, Argentina e Portugal. É autor de livros como Memórias do Esquecimento, onde ele conta essa história, Memórias do Esquecimento, onde ele conta toda essa história da resistência à luta armada. Escreveu também outros 2 livros sobre Che Guevara, entre eles As 3 Mortes de Che Guevara. E também é responsável pelo prefácio do Atravessando Fronteiras. Bom, vou passar a palavra aqui para o Gerhard Dilger, que é o nosso diretor aqui na Fundação. Último mês irá para Buenos Aires, vai nos deixar continuar a trajetória em Buenos Aires, escritório de lá. E vou passar aqui a palavra, o microfone para ele continuar aqui. Muito obrigado, Cris. Boa noite a todos e a todas, de novo, né? Especialmente os convidados especiais, mas também todos os convidados e amigos dos expoentes, dos escritores que vieram apresentar os seus livros hoje, né? Na realidade, esse é o último evento, e vou começar um pouco com o Lutz, né? O Lutz que veio da Alemanha, depois de esses 10 anos no Brasil, ele voltou a trabalhar com essa ONG Serviço pela Paz Mundial em Berlim. E nos últimos 3, 4 anos, ele se dedicou a escrever esse livro
Atravessando Fronteiras, esse é o livro alemão que foi um grande sucesso quando foi lançado há 2 anos atrás. Foi resenhado, Lutz fez inúmeras apresentações e houve um debate importante sobre o grupo Baader-Meinhof a raiz desse livro. Ele vai contar sobre isso um pouco mais. Por isso e por outras razões, pelo interesse que a gente achou e os companheiros da Autonomia Literária acharam também, um livro que é realmente bem escrito e muito bem traduzido também pela Cristina Michaelis. A gente lança isso agora no Brasil. Os primeiros lançamentos aconteceram 2 semanas atrás em Paraty, na Flip, na Flipei, no barco pirata que você deve ter ouvido lá na mídia. Grande sensação, organizado pela Rizoma, pela Autonomia Literária. Aí Lutz já estava participando, também em colaboração com o Goethe Instituto, com o Instituto Goethe. Lá foi no Rio também apresentar o livro no Rio de Janeiro, onde ele trabalhou, onde encontrou, apresentou o livro aos seus amigos também. E a minha pergunta seria, a primeira pergunta, bom, na realidade foi no esboço mínimo que a gente viu até agora. Você nasceu em 44 e quando você já tinha 22, 23 anos, você se envolveu no movimento estudantil, no movimento 67, 68, e houve toda essa história da Rote Armee, fração da RAF, né? Porque depois desse tempo todo, depois dessa experiência que você teve no Brasil, você decidiu escrever esse livro, Lutz? Obrigado. Você também uma coisa. Obrigado pela sua presença. Estou muito feliz que tem alguns amigos aqui, alguns colegas em vários sentidos. O Flávio, colega, de certa forma, outros escrevendo também, escritores e colegas da nosso trabalho no desenvolvimento da cooperação técnica internacional. Porque eu escrevi o livro, eu sempre tinha essa ideia na minha cabeça, e já quando estive aqui no Brasil fiz algumas anotações, algumas experiências, mas esqueci, e quando voltei depois de 2012, depois de 2011, voltei para a Alemanha, sempre falaram os amigos, quando você está escrevendo o seu livro, a sua vida é tão interessante. Hoje eu acho também, porque tantas pessoas falaram isso. E, bom, tem vários motivos. Né? O que é um pouco conhecido aqui é o filme, o grupo Baader-Meinhof, de Stefan Haus. Né? Nesse filme, é um filme, para mim, um filme de action, de ação, né? Mas mostra nada sobre a situação global naquela área, sobre internacionalismo. Né? Nós já falamos bastante hoje no almoço, né, sobre essa questão do internacionalismo. Foi um movimento internacionalista, mas heterogêneo, não foi homogêneo. Né? A luta aqui na América Latina, onde houve esses ditaduras militares da Guerra Fria, apoiados pelos Estados Unidos, incentivados pelos Estados Unidos, ou a luta de decolonização na África, né? Na Argélia, no Vietnã. Né? Isso foi uma coisa, mas também a luta no Oeste, de forma geral, no Oeste, e os grupos da luta armada mais fortes, além da América Latina, para uma situação diferente, estive em Japão, em Itália e na Alemanha. Os 3 países que colaboraram antigamente no eixo nazista. E
Bom, quando eu voltei para a Alemanha e ancorei, realizei a minha vida, né? Comecei a escrever, né? Mas esse escrever é um processo, né? Hoje eu escreveria algumas coisas diferentes, né? Mas não oposto, né? Mas diferentes. Mas o que foi muito importante para mim foram os debates. Eu fiz na Alemanha, você fala lesung, você estudando o livro e falando entre os trechos. Eu fiz 20 dessas leituras, dessas lesungen do Machbau Chico até Bavária, né? E foi super interessante, especialmente nas cidades menores, porque nas cidades menores a esquerda não é tão neurótica como em Berlim, como em Frankfurt. Muito mais agradável, tem mais humor, né? Sou mais brasileiro. E, bom, eu aprendi muita coisa depois do lançamento do livro e também, claro, aqui no Brasil, né? Em Paraty, né? Eu nunca estive em Paraty. Antigamente queria ir para lá uma vez, mas o meu carro, o Voyage, um pouco velho, quebrou em Angra, então eu fui na ilha. Mas agora conheci. E conheci uma outra pessoa, em 2014 nós fizemos na Alemanha nunca mais Brasilien-Tage, nunca mais jornais brasileiros, né? 50 anos da ditadura, a Mariana participou, né? E eu fiz uma palestra sobre violência policial na comunidade carente, na favela, né? Convidei o Luiz Eduardo Soares, né? Um especialista bem engajado nessa área, mas ele não podia, foi doente, então convidei o Jailson do Observatório das Favelas, mas agora faz alguns dias tivemos uma mesa na Biblioteca Parque Nacional do Rio. Né? Estive antes do início da mesa, estive sentado com o Michael, o outro palestrante, senhor eu não conhecia, né? Achei da Anistia Internacional, porque sempre falou assim. Então eu perguntei a ele, qual é o seu nome? Ele falou, Luiz Eduardo Soares, né? Agora conseguimos fazer a nossa palestra em comum. Bom, eu não vou falar tanto sobre isso. Foi bom para mim. O que eu acho importante, eu sempre aprendi, isso só faz algumas semanas. O que liberou a minha cabeça para escrever esse livro foi 10 anos aqui no Brasil. Bom, por que 10 anos no Brasil? Você se liberou um pouco dos debates, você tem companheiros, outros colegas da RAF que também falaram sobre essa época? É melhor. Sim. A gente esqueceu uma parte fundamental, né? Realmente não esquecemos, entre aspas, né? Da biografia do Lutz, né? Que é um ponto essencial e como bons jornalistas a gente teria que começar por isso, poderia começar por isso também. Estocolmo, né? A atividade, digamos, em 75, o Lutz se envolveu com os companheiros na tomada da embaixada alemã em Estocolmo. Foi um episódio muito famoso, 4 pessoas morreram e a raiz desse episódio ele passou 20 anos na prisão. 20 anos na prisão, muitos deles em isolação quase total. Uma situação duríssima que ele descreve muito bem nesse livro também. Então, como isso, Lutz, passar tanto tempo isolado na prisão? Bom, essa é uma situação, no final da conta, você está sozinho, lutando sozinho. Nós fizemos juntos
nós fizemos da RF, nós fizemos muitos greves de fome, né, para terminar o isolamento, né, mas no fim da conta você está sozinho, você tem que lutar. Então você tem que aprender. O efeito de isolamento, não, o organismo humano precisa de um certo espectro de incentivos. Né? Se são incentivos demais, fica doente, é estresse. Né? E são demais poucos, a mesma coisa. O cálculo com esse isolamento foi retirar incentivos, né? Por exemplo, incentivos acústicos, né? Com essa sonora de isolamento foi schwerhörig, problemas com o ouvir. Né? Para alguém que nunca fez essa experiência, né? Permanecer, alguém já, olha, cada um aqui, pelo menos espero que foi aqui, já foi todo mais bêbado, né? O próximo dia, uma cabeça dessa totalmente fechada. E acho que um pouco uma ideia como foi comigo 20 anos, né? Eu tinha que lutar, você está na prisão, numa situação quase de guerra, né? Não tem amigos. Se você está fora, você recebe diariamente, não sei quanto, 5.000 incentivos, né? Olhar na rua, televisão, blá 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 blá. E desses incentivos se compõem também a sua autoestima. Né? Mas lá na prisão só foram negativas. Né? Você tem que aguentar isso, mas não aguentar, mas detectar técnicas, metodologias para superar. Eu, por exemplo, fiz cálculos de cabeça, 23,7 mais 17,9 na cabeça. Ou eu aprendi poemas. O Bertolt Brecht escreveu muitos poemas lindos de amor. Isso ajudou. E escrever. Quando eu escrevi o livro, porque eu já escrever na prisão foi para mim uma ajuda, uma salvação. E quando agora, faz 2 anos, né, eu trabalhei no livro, né, foi no Sutarena, onde eu estive mais ou menos 30 caixas que eu ganhei na minha liberação da cadeia. Né? Eu nunca olhei dentro, mas agora eu fiz, né? Coisa super interessante. Encontrei também, nós tivemos com a máquina de como se chama? E fizemos cópias com essas coisas, né? E eu encontrei essas cópias, algumas cartas que bobagem que vocês escreveram, né? Mas também outros foram bons. Eu escrevi, na segunda parte da prisão, eu escrevi cartas de 10, 15 páginas. Quem ainda escreve isso hoje no tempo da notícia breve? Né? Escrever para mim foi muito importante. Né? E também os greves de fome. Quando eu fiz 12 greves de fome, o mais longe 9 semanas, e no final tive um peso de 43 quilos. Né? Mas quando eu não consigo mais andar de pé, né? Só assim como um cachorro. Né? E quando eu fui deitado num leito, né? E o diretor da prisão e 2 professores de uma universidade de medicina estiveram lá, eu poderia ler no rosto deles: nós sabemos mais o que fazer. Esse foi uma grande vitória para mim.
eu reganhei a minha dignidade contra essa fortaleza que queria destruir tudo. Isso foi muito, corporalmente, muitíssimo fraco, quase faleceu, né? Mas lutar, esse é o modelo como você pode sobreviver esse isolamento. E, bom. Flávio, você é responsável pelo prefácio do livro do Lutz. Você fala em um dado momento que ele foi protagonista e vítima dos fatos que ele narra, né, no livro, na sua autobiografia. Queria que você esmiuçasse mais isso que você escreveu, com essa perspectiva, na sua perspectiva de uma pessoa que também se envolveu na luta armada, que também foi preso, enfim, que num outro contexto, num outro momento, se envolveu também nessa resistência e, enfim, acompanhou toda essa trajetória do Lutz também para poder produzir esse prefácio. Queria que você falasse um pouco disso. Perfeito. Quando eu recebi o convite aqui do governo para escrever o prefácio, eu pensei que fosse ler o livro, um bom livro, até mais, pensei que fosse ler um excelente livro sobre a prisão, até porque eu me sentia muito ligado ao tema, porque eu tenho o meu primeiro livro, Memória e Esquecimento, é um livro sobre a prisão e a tortura, então eu pensei que fosse ler um excelente livro, e não, foi muito mais adiante. O livro do Lutz é o livro de um pensador, é um livro kantiano, ele penetra no âmago, no profundo da alma, não só do prisioneiro, mas até do torturador, que lá na Alemanha era diferente do nosso. Ele não tomou choque elétrico. Mas ele passou quase 20 anos, 19 anos em isolamento total. Você sabe que isso é todo o século XXI, o nosso século, mais um ano e meio. Todo esse século XXI nosso, mais um ano e meio foi o que o Lutz passou em isolamento total. E fez dele um pensador. O livro dele, principalmente a parte da Alemanha, né, é um livro de um pensador. É um Hegel forjado pela experiência. Não é? Eu te agradeço pela decisão de vocês de me convidarem para fazer o prefácio, porque eu li o livro ainda no computador, sem ter o livro. O livro ainda não tinha sido recém traduzido. E eu acho que isso explica, esse isolamento, explica o pensador em que ele se transformou. Eu talvez não possa expressar, ainda que fale bastante bem em português, mas a língua materna, nós temos expressões melhor na língua materna do que em qualquer língua estrangeira. Bom, talvez ele não possa expressar como se expressa no livro. E acho mais, eu acho que o livro foi a grande catarse que ele fez. Se você não tivesse escrito esse livro, você não seria a pessoa boa que é. Ele é uma pessoa boa de alma, boa de alma. Ele me levou a Berlim inteiro, agora, uns 2 meses atrás, para conhecer Berlim. E me fez uma confissão. Eu estou conhecendo Berlim também, que eu sou da Schwarz, da Floresta Negra, também não conheço direito Berlim. Tivemos uma emoção muito grande quando ele me leva ao monumento a Marx e Engels, e depois quando me leva ao cemitério o memorial dos soldados soviéticos mortos na Batalha de Berlim, que é um monumento fantástico. Mas eu acho que o que explica a visão filosófica que o livro nos dá, é esse isolamento, essa capacidade dele e dos demais companheiros de resistirem a uma coisa mais brutal sobre certos aspectos, que é a tortura do choque elétrico. É tu estar desligado do mundo. Isso que ele perdeu até a audição. Claro, ele só pensava. Perdeu a audição. O mundo exterior não existia para ele.
viu? É como se nos colocassem em Marte ou na Lua, sozinhos, sem saber se havia nave de regresso. Viu? Eu fiquei comovido, principalmente pela parte alemã do livro, viu? E até concordo também com a parte brasileira, porque depois que saiu da prisão, o Lutz e mais alguns companheiros que não tinham profissão definida, afinal eles tinham sido prisioneiros, eles fizeram uma padaria na Alemanha. Bom, e que a polícia depois desconfiou, achava que os pães que saíam em balaios eram armamentos, etc. Bom, mas isso é outro detalhe. E depois que ele veio para o Brasil, ele tentou trabalhar em padarias no Rio, porque, como ele diz, os cariocas são muito simpáticos, mas mereciam um pão muito melhor do que ele tem. Bom, fundamentalmente é isso. Eu acho que vocês fixem, põem o olhar no que está nas entrelinhas do livro. Viu? Ele descrevendo a Alemanha nazista através da própria família. Bom, depois descrevendo as suas experiências antes da prisão, quando ele quer estudar medicina e vai como estagiário num hospício na Alemanha. Aqueles velhos hospícios, se chamava assim hospício, não era clínica psiquiátrica, como se chamava, onde se dá o choque elétrico para recompor psicologicamente a pessoa. Tá? Bom, até isso, porque a dor não é a dor de dentes, mas a dor ensina a pensar, ensina filosoficamente mais do que qualquer dos grandes filósofos da antiguidade ou os modernos. Viu? A dor tem a capacidade de nos trazer um outro mundo que está escondido dentro de nós. Eu acho que é esse mundo que o Lutz nos trouxe nesse livro. Bom, sim, eu acho que você pagou um preço muito alto por teu envolvimento na luta armada. Qual foi, essa pergunta para os dois um pouco, qual foi a fascinação que se criou nos anos 60, especialmente, de formas diferentes, a luta armada? Você, Lutz, na Alemanha e você aqui. Bom, eu elaborei o meu livro, a minha história. Você já falou muito. Obrigado por esses elogios, super. Vou criar isso também um dia. Os meus pais não foram nazistas, também não foram antinazistas. Tentaram se afastar um pouco, né? Deu certo em um certo momento, mas deles eu ganhei uma postura, uma habitude de se manter um pouco fora daquelas coisas políticas que acontecem na rua. Isso, no início também foi para mim o movimento 68, né? Eu fui cético. Passaram um panfleto para mim no restaurante da universitária. Tirei, joguei fora. Mas um dia, numa árvore, andando no restaurante da universidade, detectei um pequeno papelzinho, né? Que foi retirado de uma agenda pequena. Escrevi: polícia assassinou um estudante em Berlim. Esse foi no 2 de junho de 1967. E foi o Benno Ohnesorg, na Alemanha conhecido. Esse levou a uma ampliação do movimento estudantil, que até lá quase só estive em Berlim, para a Alemanha toda. E para mim também, porque eu suponho que a polícia mata manifestantes, né? Isso só acontece na África do Sul, ou talvez na ditadura aqui no Brasil, né? Ou em outros países, na Alemanha. Né? E então eu fui na primeira vez num teach-in, como se chama isso, né? Nós ganhamos
essas palavras teach in, sit in, go in, do movimento nos Estados Unidos. Né? Teach in, uma palestra, onde os líderes do movimento estudantil falaram, eu não entendi palavra nenhuma, porque eles falam muito abstracto, e não quero estive num grupo de, em breve, coisa para antipsiquiatria, né? Demorou um pouco mais que um ano. A ideia deles, a ideia nossa foi sintoma e protesto do organismo contra condições de vida de trabalho insuportáveis, mas protesto que você dirige contra o próprio organismo. É necessário dirigir contra o capitalismo que provoca esses sintomas, né? Em breve. Né? Esse grupo se desenvolveu no final, houve uma situação de escalação entre o grupo e pessoas do Ministério, etc. E o grupo foi destruído e houve presos desse grupo. E foi em junho, mais ou menos em junho de 1971, um ano mais tarde, a chamada primeira geração da RAF. Foi preso. Então, esses presos foram submetidos a regime de isolamento, sobre o que já foi falado aqui. Né? E eles fizeram 3 reformas. Nós criaram comitês contra a tortura em presos políticos, né? Lutaram com eles com muitas ações públicas na televisão, etc. Né? E não conseguimos inibir que no terceiro greve de fome preso da RAF, o Holger Mainz, faleceu. Então, esse foi para a Alemanha toda, para a esquerda toda, choque, né? Foi grande choque. Né? E nós pensamos, ok, a gente tem que assumir agora essa tarefa. Os presos deram tudo que eles poderiam dar. E nós preparamos rápido demais esse assalto à embaixada alemã em Estocolmo. Ocupamos, estivemos 6, ocupamos, tivemos 26 funcionários da embaixada como reféns, matamos 2 reféns e foram presos depois, né? No final, depois de 12 horas. Né? E na prisão, eu acho hoje, com esse assassinar reféns, não dá como na luta, não basta na luta para uma sociedade melhor. Né? Isso não é possível. Né? Você não pode matar presos, reféns ou presos para liberar outros presos. Isso não dá. Mas eu preciso muito tempo para pensar isso assim. Já tinha um sentimento um pouco duvidoso, e sempre desde o início queria saber mais. E naquela época todos nós estivemos crentes em teoria. Eu li o Marx, o Engels, traduzi livro sobre Lenin, do inglês para o alemão, estudei a Revolução Francesa, li livro sobre a Renascença, alemã, etc. Mas já em 1977, comandante palestinos, junto com apoiando o greve de fome, sequestrou avião com pessoas que fizeram férias na maior como ilha da Mediterrânea. E, mas na maior relação à classe baixa do povo, né? Os ricos vão para Bahamas ou para Rio de Janeiro.
Então nós quebraram, nós e o Karl-Heinz, e eu, Karl-Heinz foi também parte desse grupo que assaltou a embaixada da Alemanha, em Estocolmo, quebraram um tabu, criticar os, como nós falávamos, ilegais na clandestinidade, né? Criticar abertamente, porque nós mandamos cartas para fora e as cartas foram copiadas e circularam toda a Alemanha. Né? E esse continuou e criticamos também o assassinato de um GI, um soldado norte-americano que se chama Pimentel, e que foi assassinado só para pegar o cartão de identidade dele para poder entrar no quartel. Hoje tenho uma boa amiga e ela é a irmã do Pimentel. Né? Ela esteve agora em Berlim, fizemos uma bonita caminhada no Treptow. Tá bom, então depois de 20 anos, nós estivemos juntos, depois de 7 anos, eu fui juntado com 2 outros presos políticos da RAF, nós estivemos juntos, estivemos solitários, totalmente isolados pelo resto da prisão, para 10 anos, no Departamento de Segurança Máxima, a janela não podia ser aberta, e muitas outras coisas, né? E podíamos conversar à noite um pouco, né? As portas abertas, né? Mas imagina, vocês estão 10 anos num apartamento junto com 2 outras pessoas. Hoje, a nossa relação, a minha relação com aquele Karl-Heinz, aqui ainda muito complicado, né? Nós fizemos, depois da nossa liberação, um grupo com terapeutas que também tiveram experiências traumáticas da esquerda, maoístas, etc. Né? Não fizemos uma terapia, nós encontramos 4 vezes por ano em Hamburgo, um fim de semana conversamos. E não tivemos uma agenda definida, mas só eu saiu antes por minha ida no Brasil, só falamos sobre o que precisamos seguir adiante. O que a gente se fez mutuamente. agora Ok, falamos só sobre isso. E eu achei com esse livro, talvez, eventualmente, toda essa história baixada, hoje não tem e não vai ter, também não acho. Flávio, né? A gente vai abrir para vocês, obviamente, mas antes a gente gostaria de escutar um pouco mais sobre a vida e a obra do Flávio. E uma pergunta eu já fiz, né? Como surgiu essa fascinação? Foi a causa do Che Guevara que você chegou a conhecer em 61 ou foi um pouco mais complexo? Tudo na vida é menos simples do que se pensa e também mais simples do que parece ser complexo. É tudo uma mistura. Claro, 1961, quando nós redescobríamos, a partir da Revolução Cubana, nós redescobríamos o socialismo como uma forma libertária de vida. Bom, claro que conhecer o Che Guevara durante 13 dias em Punta del Este, eu como jornalista e ele como ministro de Cuba, foi um despertar. Só que ficou um despertar que ficou dormindo. Bom, porque nós tínhamos naquela época algo que os mais jovens aqui não conhecem. Infelizmente, nós tínhamos um grande exemplo da Revolução Cubana. Revolução, sob certos aspectos, fácil. Terrível, mas fácil. Né? E
E aquilo era um incentivo à nossa juventude. Eu tinha 27 anos, hoje tenho 84. Claro que isso, que conhecer o Che, tanto que eu pude depois, 50 anos depois disso, escrever um livro sobre o Che, tá? Em torno do Che. Que não é uma biografia, mas é um livro novo sobre o Che Guevara. Tá? Agora, fundamentalmente, a minha reação foi moral em 1964. Eu era em Brasília, o colunista político da rede de jornais Última Hora, do Samuel Weiner, que era um jornal nacionalista no sentido de anti-imperialista, não era nacionalista no sentido alemão, né? Anti-imperialista, que apoiava a Revolução Cubana, que apoiava o processo de reformas e queria mais do que as simples reformas que se propunham. E quando isso tudo se desfaz com o golpe, Agora, só anos depois é que eu fui aprender de onde tinha sido gerado o golpe. Fui aprender depois, já que a minha reação de jovem contra aquela desfaçatez moral que se seguiu ao golpe de 1964, quando todo mundo começou a aderir. Todo mundo começou a aderir. Aquela adesão, aquele baixar a cabeça, Então, mais do que ser um homem de esquerda, que eu sempre fui do Partido Socialista, sempre fui um anti-stalinista, ou pelo menos um não-stalinista, mas até porque tinha estado na União Soviética aos 20 anos de idade. Mas, fundamentalmente, foi uma reação moral, mais do que uma reação política. Porque nós tínhamos que fazer alguma coisa para nos libertar daquela letargia que o golpe de 1964 nos trouxe. Aquela paralisação do pensamento. Não é nem... a esquerda até não tinha nada a ver com aquilo. Ou tinha muito. Que a verdadeira esquerda pensa. A verdadeira esquerda raciocina. A verdadeira esquerda não se fanatiza pelas coisas aparentes. Vai ao fundo, vai à geratriz. A verdadeira esquerda vai ao que gera os grandes problemas da sociedade. E naquele momento, o grande problema brasileiro era a falta de ética absoluta que dominou a partir do medo. Nunca tínhamos tido uma ditadura como a de 1964, que saiu prendendo e matando no primeiro dia. No Rio houve mortos no primeiro dia. No sul, em Porto Alegre, eu morava em Brasília naquela época, o comandante da base aérea de Canoas, que é junto a Porto Alegre, uma das maiores bases aéreas do país, se negou a entregar a base aérea, foi morto pelas costas, pelos seus companheiros de farda. Foi morto pelas costas. Um brigadeiro, não era nem um soldadinho. Tem aquele problema da hierarquia que existe nas Forças Armadas, o hierarca maior sempre impõe medo, até medo, né? Bom, então quebrou tudo que havia ocorrido no país. As universidades invadidas, as universidades saqueadas, professores demitidos. Tinha recém entrado para a Universidade de Brasília. Nós íamos fazer na Universidade de Brasília uma faculdade de teologia. Teologia? Que coisa é isso para estudar? Íamos fazer para estudar os novos deuses da sociedade, que hoje são shopping centers. As grandes catedrais hoje são shopping centers. Bom, a direita era tão lúcida que nós íamos começar a faculdade em junho. O golpe foi dia 1º de abril. Eles não deixaram nem o Oscar Niemeyer terminar o edifício da sociedade, da Faculdade de Teologia. Diz, um comunista como Niemeyer fazendo o melhor projeto dele para a Faculdade de Teologia, esses comunistas que se dizem cristãos, católicos ou judeus, etc., são apenas terroristas comunistas. Bom, até isso, a direita foi lúcida naquele momento. Bom, e contra essa lucidez da direita é que a minha geração tentou criar uma lucidez da esquerda. Não fomos entendidos, tínhamos contra nós tudo, tínhamos contra nós a televisão, o rádio, os jornais, a sociedade em si, mas eu acho que nós deixamos um grande exemplo da resistência, de que enquanto for possível resistir, nós temos que resistir. A gente
falou um pouco aqui sobre o Che Guevara, que é uma referência quase que inexorável para todo mundo que se pensa revolucionário, enfim. No seu livro, Flávio, As Três Mortes de Che Guevara, a primeira é um disparo em Cuba. E aí a gente ficou pensando o que seria exatamente esse disparo em Cuba. Hoje, na hora do almoço, a gente conversou um pouco a respeito disso e você falou um pouco da pressão que havia para que o Che Guevara saísse de Cuba. Queria que você falasse um pouco mais a respeito disso. E só para aproveitar que eu estou com o microfone, na sequência eu gostaria um pouco também de ouvir o Lutz sobre a importância dessa figura, a referência dessa figura do Che Guevara na sua ação política na Alemanha. Bom, eu tentei nesse livro penetrar em algo que sempre me chamou a atenção. Por que o Che chega na Bolívia apressuradamente, como se diz em espanhol, sem nenhum grupo de apoio, a não ser um pequeno grupo de apoio em La Paz, que depois é removido e volta para Cuba? Por que ele chega de forma tão intempestiva? Por que ele vai antes de forma tão intempestiva para o Congo? Por que ele abandona tudo em Cuba, sendo ele um irmão siamês do Fidel? O Fidel e o Che tinham aquela amizade siamesa da irmandade nascida no exílio. Os marijanos sabem o que é o exílio. Vários aqui talvez saibam o que é o exílio. Cuba é um pequeno país pobre, monocultor. Bom, e o Che Guevara estava acostumado aos grandes espaços. Ele era um argentino do Pampa. E Cuba não, em Cuba tudo é pequeno, até o que é distante é próximo. E tinha um componente. O Cuba tem que, na divisão do mundo naquele momento, divisão que hoje não existe mais, não existe dessa forma, hoje a divisão é outra divisão é da sociedade de consumo contra todos nós. Bom, o Cuba tem que se alinhar com a União Soviética. Bom, só que a União Soviética estava a milhares de quilômetros distantes. E havia um país ali a 75 milhas de Cuba, que era os Estados Unidos, que era o oposto. Bom, e havia um outro detalhe, a disputa entre a China e a União Soviética pela hegemonia do movimento comunista internacional, pela hegemonia da revolução socialista. Bom, e o Che, que era um homem do terceiro mundo, era muito mais próximo à China do que à União Soviética. Ainda que os cubanos, que os chineses desconfiassem muito do Che Guevara, porque afinal ele era membro de um governo que era de um país satélite, vamos usar o jargão da direita, que é correto, de um país satélite da União Soviética. E a China e a União Soviética disputavam ferozmente a liderança do movimento comunista internacional no terceiro mundo, ou seja, do movimento socialista no terceiro mundo, principalmente na África. Bom, e num determinado momento a pressão é tanta que o Che sai também apressuradamente, com pressa para o Congo. No Congo ele passa no Congo incógnito, ele nem pode dizer que o Che Guevara. Só uma pessoa soube, depois o chefe do movimento guerrilheiro no Congo, que vivia no Cairo, cheio de prostitutas, num hotel luxuosíssimo do Cairo, nem ele sabe que o Che é o Che. Bom, e depois que sabe, começa a destituir o Che de todo o poder no Congo. Bom, e num determinado momento, os países da África, que apoiavam a ação dos guerrilheiros, pressionados pela União Soviética, mandam que todas as tropas estrangeiras saiam da África, menos os mercenários do Congo, que ficaram armados pela CIA, ficaram no que hoje é a República do Congo. Bom,
que era o Congo belga. Bom, e aí o Che é obrigado a sair. Bom, e nunca mais pôde voltar a Cuba. Ele ficou em Cuba 2 meses e meio, ou 3, incógnito, sem que ninguém soubesse, entendeu? Até que venha para a Bolívia. Então, o primeiro disparo em Cuba, o homem novo, o homem sem cobiça, movido por preceitos morais, não por estímulos, não pelos estímulos capitalistas. Bom, ele inclusive diz isso, diz: a continuar assim a União Soviética em poucos anos vai se dissolver. E a União Soviética se dissolveu. O sonho da grande nação socialista desaparece. Eu tinha previsto isso, até por outras razões. Eu acho que o sonho socialista da União Soviética desaparece, é extinto pelo despotismo gerado pelo stalinismo ou pelas suas diferentes formas. Não foi pela introdução de certos preceitos capitalistas, não foi só por isso. E ele não pode ficar em Cuba. Então ele veio para a aventura na Bolívia. Que para um homem como o Che, a Bolívia foi uma aventura. Ele chega sem nada, não tinham sequer armas. As armas que eles tinham sido capturadas ao exército nas primeiras investidas deles, onde eles sempre tiveram êxito. Não tinham, em Cuba, na Bolívia havia um grande movimento mineiro, movimento reivindicatório. Bom, ele foi cair numa zona onde não havia a mineração. O Che começou a estudar em Praga, onde ele ficou muito tempo antes de voltar para Cuba, vindo do Congo. Começou a estudar o Quechua e o Aymara, que são as línguas camponesas da Bolívia. Só que compram uma área de 1.500 hectares, que é muito, 1.500 hectares é muita terra. O secretário-geral do Partido Comunista Boliviano, Mário Monge, estava ainda em Moscou quando compra uma área com dinheiro de Cuba, de 1.500 hectares, numa região determinada da Bolívia, a única região guarani da Bolívia, entendeu? Sem que os cubanos soubessem, sem que o Che Guevara soubesse. Chega lá e o quechua que ele tinha aprendido, rudimentos, mas tinha o Che Guevara aparentemente tinha muita facilidade para línguas, entendeu? Que é uma coisa inata isso, tem gente que não tem e outras pessoas que não têm. Ele chega, ele que tinha aprendido quechua e o rudimento de Aymara, que são idiomas meio primos entre si, chega na única zona guarani da Bolívia, onde o Aymara e o quechua não servem absolutamente para nada. Bom, e o meu livro é um livro a partir do diário do Che Guevara e a partir de um depoimento que eu ouvi do comandante Benigno, que lutou com Che Guevara em Sierra Maestra, lutou no Congo, lutou na Bolívia, foi um dos 3 cubanos sobreviventes da guerrilha na Bolívia. Depois ele voltou à Bolívia de novo, ainda depois do Che morto, tentando reavivar a guerrilha derrotada. E depois eu o encontro em Paris, num apartamentinho térreo, no subúrbio de Paris, na Rue Juif. Ele como exilado político. A partir disso, eu fico conhecendo esse novo rosto do Che Guevara e essa nova morte do Che Guevara, que começa ainda em Cuba, quando ele se vê impossibilitado de implantar o que ele pensava que fosse o socialismo do homem novo, o homem sem cobiça, que lembra até um pouquinho aqui os cristãos primitivos que vinham ainda do judaísmo. Os estímulos eram morais, eram éticos, não era a vida eterna, em termos religiosos, como não seria a cobiça em termos do nosso capitalismo. E essas são as 3 mortes que eu dou sinteticamente aqui para vocês, que eu relato com base em depoimentos. Não foi nada inventado, depoimentos inclusive de um
de um coronel, de um major, que foi prisioneiro do Che Guevara, major boliviano, que foi prisioneiro do Che Guevara na guerrilha, e que depois, que é libertado, ele fica 24 horas preso, e que depois ele vira e passa a ser membro de um partido de ultra-esquerda, um partido trotskista na Bolívia. Ou seja, o Che Guevara tinha sido morto, mas tinha também germinado. Bom, eu tentei no meu livro mostrar como alguma ideia ou ideias se desenvolvem, como jovem, como criança, como jovem adulto, etc. Você tem ideias que mais tarde se transformam mais claros, definidos. Né? E por isso, quando eu falo sobre Che Guevara, eu tenho que fazer duas coisas. Primeiro, o que eu achei naquele momento na prisão, o que eu acho hoje. Não são coisas opostas, né? Mas hoje são mais detalhados, mais claros. Né? E naquela época, nós, na Alemanha, estivemos numa situação bem especial. Né? Nós estivemos jogados num país onde o fascismo ainda não terminou nas cabeças. Não foi elaborado. Foram milhares de pessoas que participaram. Né? E eu falei agora sobre e como não foi elaborado, eles não sabiam como se despedir dessa coisa. Né? Continuou. E nesse país não poderíamos ancorar. Então a gente foi jogado numa situação, eu escrevi no livro, numa matéria que escrevi na prisão, reinventar o alfabeto. Não tivemos coisas de onde sair paz. E por isso estivemos muito dispostos a experimentar. Eu não posso falar para toda a RAF, né? Mas eu sempre fui anti-stalinista, né? Porque eu acho o stalinismo uma bobagem, né? Para vencer um sistema tão poderoso como o imperialismo, né? Você tem que criar condições cotidianas onde as pessoas possam desenvolver os seus talentos, ideias, os seus desejos, os seus sonhos. Né? Mas no chamado socialismo, na União Soviética e também na RDA, aconteceu o contrário, pois não foi possível. Né? Então a gente pode experimentar, e o Che foi dos nossos exemplos, os nossos símbolos de um grande lutador. Né? E nós conhecemos o Diário Boliviano, se chama Diário Boliviano, eu li, claro, né? E eu senti lá acontece alguma coisa que é exemplar. Hoje eu sei mais sobre, eu li na prisão um livro do Regis Debris, né? A primeira são 2 volumes. O primeiro volume foi traduzido em alemão, mas o segundo não. O segundo volume ele descreve a experiência do Che Guevara em Guatemala em 1956, foi o golpe contra Arbenz. Né? E foi a época da coexistência pacífica. E os partidos comunistas tiveram manter calma, sem resistir. O Che quebrou. Ele falou, bom, não vamos lutar a partir do Partido Comunista, que está versteinert, como se fala, dosificado, né? Mas vamos começar. Isso para nós foi muito bom, foi uma ideia muito boa. E a RAF também
foi assim, também foi um foquismo, né? Nós tivemos na Alemanha, no início dos primeiros anos, houve certas simpatias, né? O governo foi chocado, né, quando eles perceberam isso, mas depois das mortes, que nós tivemos que responsabilizar as simpatias caíram. Mas isso para nós foi muito interessante lutar, e tem a ver também com a história da Alemanha. Nós refletimos na Alemanha como poderia ser que o movimento operário mais forte do mundo daquela época na Alemanha, que já foi dividido entre comunistas e social-democratas, mas como poderia ser que eles foram destruídos dentro de poucos dias. Né? Eles prenderam o Comitê Central, pronto, porque o operário não sabia como escrever um panfleto. Ele só foi disposto a distribuir o panfleto, mas não. Ele não foi educado de uma forma, foi treinado de uma forma emancipativa. Né? Esse foi um ponto. Um segundo ponto foi que nós chamamos também, não a RF, mas o movimento estudantil, o movimento anti-autoritário. Né? Hoje na mídia está lá, eles tiveram conflitos com os pais, né? Sim, claro, todos os jovens têm, mas esse não foi o motivo. Houve um livro de uma analítica de reforma que escreveu o caráter autoritário, e também a escola de Frankfurt escreveu sobre isso. O caráter autoritário foi o fundo do nazismo em massa, que todos os alemães participaram. Né? Por isso, a questão da postura, do comportamento, para nós foi muito importante. E por isso também trabalhei naquele grupo de antipsiquiatria. Não podemos depois falar sobre isso, mas o subjetivo foi para nós muito importante. E não foi uma revolução cultural. A existência política e a existência cultural andavam as mãos dadas na Alemanha. Isso foi claro. E hoje eu já falei que o foguismo é uma resposta, uma tentativa de encontrar uma saída daquele parada do Partido Comunista. Foi. Mas naquela época nós experimentamos muito, né? E só assim detectamos novas coisas. Né? Mas também cometimos erros. O Che cometeu um erro também. Né? Hoje eu estou na ONG, onde estou trabalhando na diretoria, uma coisa voluntária. Né? Temos companheiros, temos parcerias em Bolívia, em Potosí. Potosí é a região dos mineiros, são bem militantes, etc. Eu pedi um pouquinho de fui se vincular com eles. Já naquela época, Potosí é um símbolo, a partir do livro do, como se chama? Galeano, né? As Venas Abertas. E as Venas Abertas ainda hoje estão abertas em toda a América Latina. Porque o mundo não precisa mais de um país industrializado, já tem tudo para o mundo. E então, bom, essa é a minha coisa sobre o Che. Bom, realmente o livro do Flávio Tavares, que recomendo muito, para mim foi uma provocação também para mergulhar de novo nessas grandes biografias que têm sido escritas, né, para pesquisar um pouco mais sobre as diferenças entre o Che e Raul Castro, por exemplo, com o Fidel Meio, né, nesse ano crucial 64, 65, que você já expulsou. Mas aqui a gente tem tantas pessoas aqui que a gente decide abrir para vocês agora, porque com certeza vocês terão muitas perguntas mais do que nós aqui. Por favor.
Quem vai começar? Eu acho que eu vou começar por uma vantagem, porque eu já li o livro em alemão. Eu sou Marijane Lisboa, professora da PUC, estive exilada na Alemanha durante 7 anos. Há uns 3 anos atrás, ou 4, conheci o Lutz, né, por meio de amigos comuns, nesse seminário que nós fizemos sobre 50 anos do golpe de 64. E aí, quando eu soube que tinha saído o livro dele, eu pedi que me mandassem, li o livro, acabei de ler o livro, escrevi para ele, ele estava pegando avião para vir para o Brasil. Então, assim, foi uma leitura muito impressionante, como acho que o Flávio teve a oportunidade de ler e percebeu isso, mas para mim foi duplamente impressionante, porque eu estava na Alemanha enquanto ele estava preso. E eu chego na Alemanha em 74, depois de passar pelo México e conhecer o Flávio, e teve uma experiência logo no começo, Lutz, que acho que eu nunca comentei isso, que nós ficamos no início em Colônia, na casa de uma república estudantil. E aí aquele grupo de brasileiros, eles pediram para nós fazermos uma palestra sobre a luta armada no Brasil. E nós fizemos, e claro, a nossa experiência naquela época já era do fracasso da luta armada, né, que era no Brasil. A Argentina ainda ia ter uma segunda fase, que vai ser em 76, mas o Uruguai, tinha vários uruguaios entre nós, e foi muito estranho, tudo traduzido, né? Não me lembro se do inglês, do francês, porque nós não falávamos alemão, e os nossos estudantes, os estudantes alemães estavam muito decepcionados com o que a gente dizia, mais do que decepcionados, com raiva. Como vocês dizem que a luta armada fracassou? E a gente dizia, sim, fracassou, entende? Não tinha nem muita explicação, entende? Eles diziam, não, porque o Che Guevara era assim, mas não houve apoio, mas acabou, todo mundo foi preso, morto, etc. Muito depois é que eu acho que eu pude entender que provavelmente ali ainda havia um grande apoio, porque 74 ainda estava na terceira geração da RAF, mas continuava, né? Bom, então assim, aí um segundo momento é esse momento do sequestro, não de Estocolmo, mas daquele do avião. E eu me lembro que a gente acompanhando, nós achávamos vocês uns loucos, né? Porque dizia, como é que eles estão tentando derrubar o poder na Alemanha quando nós, numa situação muito pior no Brasil, não conseguimos, né? Uma ditadura férrea, né? E aí, quando anunciam na televisão que o sequestro tinha falhado e que o Bader e a Gudrun tinham se suicidado, e há uma festa no aeroporto dos parentes que estavam esperando os alemães voltarem, e nós assim horrorizados, porque ao mesmo tempo que nós achávamos que não tinha nenhum futuro mais aquela luta, a nossa solidariedade era com vocês. A gente tinha estado na cadeia e nós entendíamos, era muito parecida, a experiência, apesar de muito diferente, né? Bom, mas eu acho que essa leitura que vocês vão fazer, vocês vão perceber. Quem é da nossa geração, por exemplo, vai perceber as semelhanças e as diferenças, né? Essa decepção profunda com a geração anterior, no caso da Alemanha, muito pior, porque assim, é perceber que os seus pais participaram, apoiaram o nazismo, etc. Embora os pais do Lutz, por não terem se envolvido, tiveram, na verdade, uma atuação quase heróica, porque na Alemanha não se envolver significava ser muito excepcional na época do nazismo. O que houve foi apoio, né? Maior ou menor. Então, essa indiferença dos pais, eu acho que explica muito dessa postura crítica que o Lutz vai trazer desde o começo, né? Mas essa decepção com a União Soviética, isso é igual com a gente, eu estava conversando aqui com a Isabel, né? Veio o golpe de 64, depois do golpe de 64, o Partido Comunista dizia, né, que iria ter um processo pacífico. Nós nos convencemos que tinha que ir para a luta armada. A divergência era qual era a estratégia de luta armada. Se era o foco, se era o cerco das cidades pelo campo, se era a guerrilha urbana imediatamente, mas nós éramos isso. Eu gostei muito dessa expressão que você inventou lá, o Theorie Gläubig, né? O ser crente em teoria. E aí tem uma diferença, quando vocês forem ler, vocês vão observar. A gente no Brasil quase não tinha teoria nenhuma. Não tinha nada traduzido, a gente lia uma coisa ou outra, né? Manifesto comunista, sei lá, luta de classes na França. Eles,
os documentos da RAF, acho que aqui no Brasil não tinha dado certo, porque a gente não conseguiria ler aquilo. Era um documento de 20 páginas, uma teoria assim, completa, Marx, Engels, não sei o quê, Marcuse, fulaninho, Mao, cita não sei quem, vai a Hegel, volta, bem alemão. Eu, como vivi na Alemanha, bem alemão, tudo muito fundamentado, do começo ao fim, cheio de teoria, etc. Cita Marighella. Eu acho que transformou a Marighella num teórico muito maior do que ele foi. A Marighella não tem muita pretensão teórica, né? E ali não, porque guerrilha urbana precisa ser não sei o quê. Então tem esse lado, tem o lado dessa revolução cultural, dessa coisa autoritária, que nós nem tínhamos ouvido falar, nós éramos canetíssimos, né, Flávio? Com raras exceções, uma coisinha ou outra, mas a gente achava tudo isso desbundado, quem falava dessas coisas de drogas, psiquiatria, Freud, onde já se viu, né? E não, eles não. Então tem diferenças grandes e tem semelhanças. Tem essa coisa da juventude, da rebelião com a geração anterior, isso que eu acho que é de qualquer juventude, inclusive de movimentos de direita de juventude, essa coisa voluntarista, porque vamos fazer, eles não fizeram, mas a gente vai fazer, a gente vai mudar. E a outra diferença, acho que ele comentou aqui, quer dizer, nós passamos, o Flávio comentou, a gente passava torturas muito bravas na hora da prisão, físicas, gente que morria, gente que desaparecia, né? Mas depois disso, entrava numa cadeia, recebia visita, abraçava, beijava, não sei o quê, ganhava cigarro, roupa, tudo mais. E eles não, quer dizer, assim, aí eu acho que também é alemão, infelizmente, porque os alemães são, em tudo eles são, para o mal, para o bem, eles são muito perfeccionistas. Então a cadeia que foi inventada para eles, porque foi inventada, construíram uma cadeia especial sem nenhuma possibilidade de ouvir nenhum ruído, de não ouvir um passo de alguém passando no corredor, né? De não ver nada, mas durante a noite, o tempo todo, um guardinha abrindo e fechando a janela de 15 em 15 minutos. Ou seja, que o sono era impossível, um sono indecente, né? E particularmente aquele episódio que você conta quando você encontra, finalmente, companheiros numa cadeia, e são 3 assassinos carrascos de Auschwitz que tinham sido condenados no grande processo de Auschwitz. Quer dizer, ainda teve essa perversão de, na hora que ele queria encontrar alguém, são 3 caras pelas quais a RAF fez tudo o que fez, tá certo? Quer dizer, para fazer justiça em relação a isso. Então, assim, eu acho que em torno dessa história que o Lutz conta dele, a gente encontra diferenças, semelhanças, e acho que também diferenças em como as pessoas vivem uma experiência dessa. E aí eu vou discordar do Flávio, eu não acho que o sofrimento torna as pessoas melhores. Eu lembro um pouco que o Jean-Marie fala disso no fim do livro dele. Ele diz, não torna melhores nem piores, talvez mais lúcidos. Sim. Porque a gente conhece mais o lado da realidade. Não sei, pode ser para o mal também. Mas no caso do Lutz, eu acho que foi para o bem. Porque essa reflexão que ele faz sobre a violência, qual a violência que se justifica e qual a que não se justifica, essa eu acho que nós não fizemos claramente entre nós, quem passou pela luta armada. Eu acho que talvez uns e outros, mas eu vejo a gente ter reconstruído essa nossa experiência com outro discurso de que nós éramos resistentes. Nós não fomos resistentes. Nós queríamos tomar o poder. E nós aprendemos que tínhamos que respeitar a democracia e a liberdade e a integridade das pessoas e que não valia a pena construir algo melhor passando por cima disso. Eu acho que com os nossos pais, nossos advogados e aqueles que lutaram por nós quando nós estávamos na cadeia ou quando nós estávamos no exílio. Alguém mais? Não sejam tímidos. Então faça a elevação ao seu cunho jornalístico. Boa noite, meu nome é Berena, eu sou da Fundação Rosa Luxemburgo. Lutz, muitas perguntas assim, para entender um pouco o seu processo. Quando
você ficou em isolamento total, isso era uma forma de punir, só de castigo porque vocês ousaram fazer algo, porque, né, deixar 20 anos uma pessoa na cadeia não é assim, é uma pessoa que vai fazer mal à sociedade, então temos que isolar porque é um psicopata. Queria entender um pouco esse mecanismo, da onde que vem, se é uma crueldade, foi por uma questão de crueldade que levou o sistema a te manter preso. Essa é uma pergunta. A segunda pergunta é quando você fala da morte dos 2 reféns que vocês mantiveram, né? Quer dizer, eram mortes por uma causa. E depois eu creio que depois, quando você veio para o Brasil, quando você começa a trabalhar nos morros cariocas, você deve ter vivenciado situações de mortes cotidianas também, né? E você fala que para você aquilo que aconteceu lá, o assassinato dos 2 reféns, que eram 2 pessoas inocentes, é uma coisa inconcebível, mas ao mesmo tempo você deve ter convivido com mortes banais, que acontecem todo dia, né? Entre polícias, traficantes, ou mesmo brigas e tal. Como é que você lida com essa coisa das mortes, dos assassinatos, tendo em vista a guerra, vamos dizer, a luta por justiça, e depois uma situação, vamos dizer, criada pelas injustiças sociais, de uma forma tão brutal como a gente vê no Rio de Janeiro? Então, entendeu? Bom, eu não entendi tudo bom. Acho que quero falar com a Marjana alguma coisa. Quando nós fizemos aquele Nunca Mais Facilitável, apresentamos também filmes brasileiros, tem muitos filmes, muitos bons, né, sobre a resistência à ditadura, etc. Né? E convidamos a Lúcia Moratti, e ela falou, nós fizemos um passeio, ela falou que no filme A História que Me Conta, dessas últimas, né, uma atora fala sobre a culpa que eles têm. E a Lúcia falou, bom, então ele foi muito criticado porque tem esse dentro do filme, né? Alguns falaram, não, esse não é necessário que ela faleça. Bom, esse eu conhecia bem da Alemanha. E agora foi a questão. Bom, boa pergunta, né? Esse foi uma escalada dos 2 lados, dos presos, e a RAF lutou 10 anos só para liberar presos. Liberar presos sempre foi importante para grupo da luta armada, mas só, esses 10 anos, isso não é bom. Bom, porque eles fizeram, não porque eles falam brutos, mas queriam que nós abspiramos, que renunciássemos. Isso foi muito difícil. Da cadeia, eu nunca poderia escrever o que escrevi via cartas. Deixa essas ideias escritas, né? Na hora eu teria ser isolado com outros presos, eu não sei o que. Não, eles queriam despir a gente, a nossa cabeça, né? Só isso. E alguns hoje sabem que foi mesmo, né? Uma escalada da nossa parte e do parte do governo, do Estado, da polícia. No final, a regência estive com a Polícia Federal. So, a política não tomou mais decisões. A questão, eu só posso falar assim, o segundo. Bom, que
eu trabalhei numa comunidade salgueira, não foi os morros cariocas, mas foi São Gonçalo, do outro lado. Né? E quando eu falei com a minha dentista, de Gisele, muito simpática, muito interessante, muito informado. Falei, Gisele, eu trabalho em São Gonçalo. Então ela falou, aquele subúrbio de Niterói. Eu falei, não é subúrbio, é o segundo maior município do estado, né? Com mais de 1 milhão de habitantes. Mas na cabeça, ela não foi uma regional, mas na cabeça da classe média, os povos são sub ou baixo, por isso só pode ser um subúrbio. Né? Lá, eu acho na comunidade carente, tem armas de massa. Né? A ideia de uma luta armada seria uma bobagem total. Né? Eles não querem isso. Né? E, bom, houve muitos mortes. E eu, também na esquerda da Alemanha, o que é precioso o MST, eu falo sobre a esquerdista, o MST, as indígenas, todas as crianças da rua, né? A teologia da libertação, mas a comunidade carente, a periferia, não acontece nada. Né? E aqui tem, eu acho, no último ano, as companhias de ônibus do Rio de Janeiro tiveram que se despedir de 500 ônibus que foram incendiados. Né? Depois tem a palavra em inglês, riots, né? Revoltas. Né? Tem, mas na Alemanha ninguém sabe nada sobre isso. Né? Bom, o mundo hoje é complicado, tem muitas dessas coisas, né? Mas para mim sempre foi uma coisa onde eu não poderia mais o que falar, porque eu vivi isso. Nós tivemos um grupo de teatro, com o Teatro do Oprimido, e a Renata, que fez o papel principal, o herói negativo, como sempre no Teatro Fórum, o namorado dela foi assassinado pela polícia. O que fazer? Né? E tem muitos pontos aqui. Eu fiz essa palestra em 2014 com o Jairson, do Observatório das Favelas, né? Falamos sobre isso, mas agora houve aquela tragédia com 13 meninos, garotas, em Tailândia, naquele caverna, naquele caverna. Todo mundo sofreu por eles. Mas eu falei, se só 13 refugiados seriam alugados no mar Mediterrâneo, deveríamos ser felizes. Muito, mas e ninguém, é uma notícia na televisão, mas nada mais. Sobre muitos outros mortos que tem no mundo, são coisas naturais. Não podemos fazer nada. Bom, companheiros, eu gostei mais. Eu gostaria de fazer uma dupla pergunta, uma para você, Lutz, e uma para você, Flávio. Que na verdade é a mesma, mas em realidade diferente. Depois de tudo isso, como é que é? Como é hoje, depois de tudo isso, observar que a Alemanha de novo tem uma representação de extrema direita no Congresso, né, de ver a reação não de todos, mas de uma parte da sociedade alemã contra os refugiados, né? E, enfim, como é que você vê isso? E você, Flávio, como é que você vê também, depois de toda a sua luta, ver essa apatia da sociedade brasileira e ver, por exemplo, que um troglodita, né, que eu acho que não tem outro nome para o Bolsonaro, mesmo que ele não ganhe eleição,
mas como ele consegue passar um discurso de ódio, de intolerância, e numa sociedade que nós acreditamos até o momento que nós estamos caminhando em direção à democracia. Enfim, é essa a pergunta. A primeira pergunta. Eu falei também nas palestras que fizemos, nós inventamos em 68 uma grande paixão, e essa paixão é a sociedade civil. Na Alemanha é muito mais desenvolvido que aqui. Né? O movimento, você conhece o Stuttgart 21, né? Contra o central, a ferrovia central de Stuttgart, aqui seria totalmente impossível. Esse tem na Alemanha. Mas, por outro lado, estou enfrentado a segunda vez na minha vida com a questão do fascismo. Né? E não só na Alemanha, claro. Bolsonaro aqui, em muitos outros países, tem tendências mais duras ou menos duras, mas tem também. E, além disso, ainda não falamos sobre isso, a nossa esperança, quando os colegas da diretoria do WFD estiveram jovens, estiveram em Angola, Moçambique, Zimbábue, etc. Bom, agora o movimento de liberação está em poder. Não acontece uma merda. Tem nada a ver com emancipação e liberação das pessoas. E, bom, antigamente, nós falamos, a gente vai fazer isso, mas essa ideia, esse sentimento de ter uma solução, no momento eu não tenho. Né? Eu acho que temos que continuar com a sociedade civil, fortalecimento da sociedade civil, tanto na Alemanha quanto aqui. Né? E eu acho que o nosso erro foi, nós tivemos uma ideia de poder destruir o capitalismo com ou sem violência, mas o capitalismo não pode ser destruído. O problema da esquerda dos últimos 150 anos é que nunca poderam oferecer um modelo econômico mais atraente que o capitalista. Né? E hoje tem modelos, também tem pelo menos na Alemanha, na Europa, uma disposição para trabalhar nessa área. Por exemplo, o que eu trabalhei aqui com a economia solidária, e pouco, mas tem uma atração. O problema é que eu acho, quando nós éramos jovens, pensamos em eternidade. Mas não podemos fazer mais isto. Né? Eu acho que o mundo está em perigo, né? Com esse aquecimento global, etc. Eu não sei como vai ser em 50 anos. Né? Não podemos um dia a gente vai ter uma revolução. Né? Eu acho que não vai dar assim. Né? Bom. Não, eu pego o gancho aqui do Lutz, que eu acho que hoje o grande problema é exatamente o meio ambiente. O meio ambiente. No início, na época do Marx, o grande problema era a exploração do trabalho. Agora, hoje, ainda continua a exploração do trabalho, a exploração do trabalho vai continuar sempre dentro da visão capitalista ou até fora do que se convencionou chamar de capitalismo. No capitalismo do Estado soviético havia também a exploração do trabalho, vamos ser honestos conosco mesmos. Bom, agora, o grande problema hoje é a destruição da vida. Destruição da vida. Não é nem do trabalho, não é essas coisinhas, penduricalhozinhos que vêm aí do Temer, de forma trabalhista, isso aí é coisinha pequena, é varejo. O atacado é muito maior. O que é ser da esquerda hoje? Quem é o grande líder, tirante até alguns detalhes, mas quem é o grande porta-voz da esquerda mundial hoje? Quem é?
é o Papa Francisco. Entendeu? É o Papa Francisco. Chegamos a essa. Entendeu? É o Papa Francisco. Então, fora disso, nós, no caso brasileiro, os partidos políticos foram assaltados pelo pior tipo de gente. Pior tipo de gente. Todos os partidos políticos. Todos. Uns mais, outros menos. Está aí o pobre do Palocci. Né? O que nós todos achamos que o Palocci era pelo menos um sujeito íntegro. Tinha sido prefeito aí no interior, ministro, vários ministérios, ministro da Fazenda. Bom, eu acho que o Palocci é talvez o mais, o retrato maior não é o Bolsonaro, é o Palocci. O grande retrato que nós temos que pensar é o que o Palocci revela que é. Porque o Bolsonaro é um pobre diabo. O Bolsonaro saiu das Forças Armadas meio premido pelas Forças Armadas. O Bolsonaro era um soldado perfeito, um cumpridor de ordens. O bom soldado é aquele que cumpre ordens, as ordens mais absurdas ele cumpre. Bom, só que num determinado momento, os comandantes deles perceberam, isso eu não estou inventando, isso é um depoimento que eu colhi pelo lado familiar até da minha família, que foi ligado ao setor militar. E eles descobrem que o Bolsonaro é um perturbado mental. Agora, como o Bolsonaro era um soldado exemplar, cumpridor de ordem, fazia tudo, tenente Bolsonaro, capitão, aí surgiram ele, olha que entra para a política, né? Porque desde o Geisel, o sujeito entra, opta pela política e tem que se desligar das Forças Armadas, passar para a reserva, necessariamente. Isso foi a grande contribuição que o Geisel deu para quebrar a hegemonia do exército, com medo, por um outro problema militar que não havia no caso. Bom, então Bolsonaro sai, se candidata a deputado federal e é eleito. Bom, ele sabe, bom, e agora, como é, indo à tua pergunta, como é que uma pessoa como o Bolsonaro, que é um perturbado mental pode se ver até nas expressões dele. O Palocci é outra coisa, é a desfaçatez, é a perda de todos os valores éticos, de todos os valores morais. Agora, Bolsonaro não, Bolsonaro é um perturbado mental, vou repetir de novo pela 10ª vez. Porque o Hitler também era assim. O Hitler, não há dúvida que o Hitler era um perturbado mental. Né? Ou o Stalin era um perturbado mental, ainda que de outro tipo, que não revelava o que era. Agora, o Hitler revelava logo. O Bolsonaro também. E o Hitler conseguiu unir um determinado momento, apesar da repressão, viu? Mas ele uniu a Alemanha. Viu? Uniu com os piores preceitos, como o Bolsonaro aqui também. O Bolsonaro está unindo um setor da baixa classe média, um setor do proletariado. Viu? Não são os politizados que são adeptos do Bolsonaro. Não são os politizados. Não somos nós, não. Não é gente da nossa visão social do mundo, da nossa visão política do mundo. É outro tipo de gente, que não sabe nada do mundo e pensa que sabe. E que quer a Hondura. A Hondura por quê? Pelo fracasso dos que se diziam da esquerda. Dos que com os votos da esquerda, com o voto do povo, protegeram os grandes bancos. E disseram, nunca os grandes bancos lucraram tanto quanto no meu governo. Bom, então, enquanto nós não fizermos aquilo que a esquerda dizia com propriedade, a meia-culpa, a autocrítica, nós não vamos sequer poder saber por que o Bolsonaro, com toda a sua estupidez intrínseca, o Bolsonaro é um estúpido intrínseco, consegue amealhar tanto apoio popular. O Bolsonaro hoje tem cada vez menos, eu acho que passou já a onda do Bolsonaro, mas por uma série de circunstâncias ele já está em queda, mas ainda constitui um grande perigo. O Bolsonaro não é um problema, o Bolsonaro é um perigo. Eu acho que a culpa fundamental do sistema político brasileiro, sistema político totalmente maluco, que nós temos aqui 34 partidos, pode ser que daqui a 5 minutos tenhamos 35 ou 36, vamos ter
parece que 12 candidatos ou 14 candidatos a presidente da República, né? Ou seja, qualquer pessoa funda um partido, ou há duas coisas fáceis de se fundar no Brasil, um partido e uma igreja. Né? As igrejas pentecostais estão surgindo aí aos montes, então os partidos também. Mais fácil ainda é uma igreja, mais fácil é uma igreja que um partido. Bom, e então esse absurdo do sistema eleitoral brasileiro, que surge por quê? Porque os partidos no Brasil foram tomados pela pior espécie de gente. As pessoas bem pensantes não estão nos partidos, tem um ou dois aí, avulsos, para dar a visão de que os partidos representam algo. Os partidos hoje não representam absolutamente nada, todos, nenhum deles. Não há direita nem à esquerda, não existe nada. Existem políticas da esquerda e políticas de direita. Agora nós estamos sendo vítimas de uma política de direita, como nunca houve nesse país, nem durante a ditadura militar. Durante a ditadura militar, em termos sociais e econômicos, nem sequer eles tentaram fazer o que esse governo atual está fazendo. Nem sequer. A ditadura não tentou. A ditadura não tentou quebrar a Eletrobras. A Petrobras já tinha sido quebrada por culpa nossa. Por culpa nossa. Então, nós encarregamos a esquerda, o PT encarrega o PP do Maluf para organizar um assalto à Petrobras. Isso aí não tem explicação. Então, enquanto nós não fizermos uma profunda autocrítica, dizendo, olha aqui,